fraudar é colocar fralda. A gente coloca fralda na Luísa. O que nós tivemos em 2018 foi fraude com o senhor Edson Martins. Mas não se preocupe, esse aqui não é o canal do professor Pasquale. O que eu sugiro para você, apesar de que não teria como você corrigir isso aí com um corretor, mas existem corretores mais modernos que conseguem marcar debaixo das palavras, ainda que as palavras estejam ortograficamente corretas, mas quando elas estão escritas fora de contexto. O meu segredo é esse, eu sou péssimo em ortografia, mas o corretor é meu grande amigo. Mas não é sobre isso que a gente fala aqui no canal, senhor Edson Martins. O STF não tirou o Lula da cadeia, muito pelo contrário. O STF foi responsável pela prisão do ex-presidente Lula, senhor Edson. Antes de 2016, nós não tínhamos nenhuma pessoa condenada em segunda instância e presa. O STF mudou a Constituição de 1988, então olha o lapso temporal. De 1988 até 2016, existia um pensamento previsto na Constituição, que era o princípio da presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença final condenatória. Então, essa presunção de inocência não foi escrita pelos ministros do STF. Para você ter uma ideia, nenhum ministro do STF participou da escrita da Constituição, mas esses ministros do STF, em 2016, para garantir que o Lula não fosse candidato em 2018, eles mudaram a Constituição, coisa que é prerrogativa apenas do Congresso Nacional, e neste caso da presunção da inocência, que é uma cláusula pétrea, é somente escrevendo uma nova Constituição. Então, senhor Edson Martins, o que você precisa fazer neste momento é o seguinte: você pode detestar o ex-presidente Lula, mas você não pode, neste momento, dizer que o STF fraudou com ele as eleições ao devolver os direitos políticos para o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula foi preso pelo STF para não participar das eleições. Você está entendendo? O STF, ele fraudou as eleições para tirar o Lula das eleições. Mas tem outras coisas que é muito importante que você participe com a gente aqui do canal Leonardo Estopa para você entender. Por exemplo, existe no direito brasileiro o princípio do juiz natural. Significa mais ou menos assim, senhor Edson. Vamos imaginar que você entra no supermercado da cidade de Ponte Nova e rouba fraldas. Então você roubou fraldas no supermercado de Ponte Nova para fraudar uma criança. Neste momento você cometeu um crime na cidade de Ponte Nova. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é você vai ser julgado numa cidade onde você é amigo do juiz. Tá bom para você, né? O juiz vai colocar ali princípio da insignificância, acabou ali por ali o processo. Mas não, existe outra possibilidade. Você vai ser julgado na cidade onde o dono do supermercado é irmão do juiz. Você tá ferrado, meu amigo. Ele vai te condenar mesmo que seja só um pacote de fraldas. Para evitar esse tipo de problema, né, de quem seja o réu ou então o acusador escolher onde a pessoa vai ser julgada, nós temos o princípio do juiz natural, que significa que a pessoa vai ser julgada no local da ocorrência do crime ou no foro competente por aquele local. Então, se você roubar fraldas na cidade de Ponte Nova, você vai ser julgado aqui na cidade de Ponte Nova, pelo juiz de Ponte Nova. Princípio do juiz natural. O Lula foi condenado pelo juízo de Curitiba por supostos crimes que teriam sido cometidos em São Paulo. No final da sentença do Moro, além dele não apontar provas contra o ex-presidente Lula, e olha, nós temos também no direito brasileiro uma diretriz para o juiz. O juiz não é Deus e nem é a lei. O juiz é uma pessoa técnica que, em tese, deveria seguir a lei. Nós temos uma diretriz que o juiz deve apontar as provas nas quais ele fundamenta a sua sentença. O juiz não tem o poder de condenar porque ele não gosta da pessoa. O Sérgio Moro não apenas não apontou provas, como ele não apontou o motivo porque ele estava julgando o ex-presidente Lula. Então, esse processo, senhor Edson Martins, ele foi criado e ele foi
permitido para tirar o Lula das eleições de 2018. Então não seja tolo o bastante de achar que o STF colocou fraudas em alguém agora para colocar o Lula nas eleições. É o contrário. O STF e o Tribunal Superior Eleitoral fraudaram as eleições em 2018, quando eles já sabiam que o Sérgio Moro era incompetente, porque não era o juiz do caso, eles já sabiam que o Sérgio Moro era parcial. Todos os processos que foram julgados agora, depois das eleições, já estavam no STF desde 2017, mas só foram julgados agora, depois que o Lula não pôde ser candidato. E eu vou te contar uma coisa, senhor Edson Martins. O que acontece, infelizmente, cara, é que você não percebe dessa forma porque você não consegue perceber que você foi o prejudicado nessa história. Você já parou para pensar, Edson, que não foi o Lula que perdeu o direito de ser candidato, mas foi você que perdeu o direito de votar no ex-presidente Lula? Ah, mas eu não quero votar no Lula, eu não gosto do Lula. Cara, eu não tô dizendo para você que você deve ou não deve gostar do Lula. Eu estou dizendo para você que você vive num país que é supostamente democrático, mas uma casta de pessoas ricas, que são os juízes e ministros, eles têm o poder de tirar das eleições quem você poderia votar. E não ter o Lula nas urnas é uma coisa que prejudicou demais o Brasil, porque essa percepção de fraude eleitoral nos levou para essa calamidade que a gente está vivendo hoje. Então, se você for bolsonarista e não quiser o Lula eleito nas próximas eleições, não trabalhe para uma fraude eleitoral retirar o Lula das próximas eleições. Trabalhe para fazer com que o povo eleja o Bolsonaro. Porque eu vou te falar uma coisa, se o Lula tivesse sido candidato nas eleições passadas e o Bolsonaro tivesse vencido o Lula nas urnas, hoje o Bolsonaro estaria conseguindo governar. O Bolsonaro se tornou fantoche nas mãos de pessoas como Arthur Lira exatamente porque todos sabem que o Bolsonaro não é o presidente do Brasil. O Bolsonaro é produto de uma fraude eleitoral feita pelo STF, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela República de Curitiba, ou seja, se o Bolsonaro não tem legitimidade, se o Bolsonaro é chantageado pela turma da facada, é chantageado pela turma da fraude eleitoral, todo mundo manda no Bolsonaro. E olha, como que você pode imaginar a autoridade eleita para ser a maior autoridade do Brasil ter que obedecer os ministros do STF, ter que obedecer o pessoal do TSE, ter que obedecer todo mundo que sabe do caso da facada? Esse cara nunca vai poder governar para o povo. Exatamente por quê? Por causa da fragilidade dele. Como ele nunca conseguiria ser eleito com a verdade, ele precisou de usar fraude eleitoral e mentira para chegar à presidência. Ele não chegou à presidência da República com legitimidade. O Lula, como ele chegou com legitimidade, ele tinha o poder de decidir: eu vou colocar o orçamento do governo para investir na educação e na saúde. O Bolsonaro, como ele não é legítimo, como ele veio de uma fraude, ele não manda nada. Ele fala uma coisa num dia, no outro dia ele tem que voltar atrás porque ele sofre pressão. Então, de boa, cara, um pouquinho mais de pesquisa para você entender. Seja bem-vindo ao canal do Leonardo Estopa, seja bem-vindo, estreando aqui hoje, New Kid on the Block na Voz do Gado. Esse canal te recebe com muito carinho, mas uma coisa que eu sugiro para todos aqueles eleitores do Bolsonaro que participam aqui comigo: comece a pensar com sua própria cabeça. Faça o inverso. Imagine que hoje o Bolsonaro seja condenado sem provas, preso em segunda instância numa Constituição que reza que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito final da sentença condenatória. Imagine o oposto. Imagine o oposto, que você vai ver que realmente nenhum dos casos favorece o Brasil. Se nós não tivermos o impeachment legítimo contra o Bolsonaro, só tirar por tirar vai causar a falta de legitimidade do próximo presidente da mesma forma. Assim como retirar o Lula das eleições só causou essa fragilidade institucional que nós temos hoje. Todos eles estão arrancando
tudo enquanto é dinheiro do Estado. Quem não vê o dinheiro do Estado são as pessoas que trabalham. Eles que estão lá na Câmara, no Senado, juízes, desembargadores, eles estão deitando e rolando, porque foram eles que produziram o Bolsonaro. Agora, nós que trabalhamos, nós que puxamos enxada, nós não estamos vendo nenhum proveito do que está acontecendo hoje. E eu volto a te falar. Mesmo que o Lula tivesse sido derrotado pelo Bolsonaro nas urnas, eu preferia o Lula derrotado pelo Bolsonaro e o Bolsonaro governando legitimamente do que o Lula retirado das eleições através da fraude eleitoral do Sérgio Moro com o TRF4, com o STF e com o TSE. Nós tivemos uma fraude eleitoral. A fraude não foi Você está considerando fraude a reparação da fraude, ou seja, quando o STF corrigiu a grande fraude que ele cometeu, aí você está considerando isso uma fraude. Mas na verdade a fraude foi lá atrás, quando o STF permitiu um juiz de Curitiba julgar um caso de São Paulo, um juiz simplesmente ignorar toda a defesa da parte, toda hora que o advogado do Lula ia falar, o juiz já cortava. Cara, um juiz que estava passeando na Europa, interferir na decisão de um desembargador, tem dúvidas que esse cara é parcial? Então, o que eu te falo aqui, Edson, é o seguinte: seja bem-vindo e que seu cérebro esteja presente na nossa live também. Pense com a própria cabeça, porque faz bem, cara. Pensar com a própria cabeça. Pensar com a própria cabeça é uma coisa que só você pode fazer por você.